Olá, vamos então continuar esse módulo de instalação, simulação aqui no nosso laboratório. Estou simbolicamente caracterizado, porque provavelmente você que for instalar vai estar certamente em cima do telhado, em um lugar perigoso e vai precisar usar os seus equipamentos de segurança. Apenas simboliza isso, tá? Já estou aqui com a nosso cavalete, onde está aqui um pedaço, né, de um material com uma telha, o suporte da telha simulando um telhado, e nós vamos fazer aqui todo o procedimento. Quero passar para vocês todas as dicas e as dificuldades que vocês vão enfrentar. Ok? Dessa forma aqui facilita para mim como instrutor que tenho que manusear a câmera. Eu vou ter assim, não vou ter que me preocupar com a altura, com a escada, com a beirada, porque eu vou estar seguro aqui no laboratório e vou conseguir manusear a câmera, mostrando para vocês cada detalhe, cada etapa. Então, pessoal, olha, já estou aqui com a câmera. Aí está o nosso telhado, a simulação do telhado, tá? Nós vamos então aqui começar a entender o que eu fiz aqui. Eu tenho esse pedaço de telha que aqui está sobre um cavalete, tá? Tem um cavalete aqui. O telhado, geralmente o telhado ondulado, deixa eu começar a limpar aqui. Geralmente o telhado ondulado, como esse aí que vocês estão vendo, eles são fixados sobre uma estrutura de madeira, como vocês estão vendo aqui, tá? Tá preso. Vamos olhar por baixo na estrutura de madeira, como está. Olha, tá? Eu botei de lado. Geralmente essa madeira atravessada, esse caibro que fica atravessado, eles ficam nessa posição, mas para facilitar meu trabalho eu botei deitado, mas é assim. Ok? Geralmente, dessa forma aqui, o que sustenta é o caibro atravessado e uma estrutura de madeira. A telha, ela é apenas um pedaço, tá? Apenas um pedaço de uma telha para que eu tenha como fixar e vocês poderem assistir a fixação do material, lógico. E eu deixei essa outra parte aqui fora da telha para que possamos entender e ver os detalhes importantes. Legal? São esses detalhes aí que vai fazer a diferença aí na hora que você estiver comprando o material. Então aqui, olha, eu já fixei o trilho, tá? Sobre o gancho que está supostamente apoiado sobre a telha. Aqui está fora da telha para que possamos entender. O que acontece? Esse parafuso aí, ele simplesmente atravessou toda a telha. Legal? Ele atravessa toda a telha, como aqui, ó. Isso aqui já está preso, ó, tá firme, ó. O que acontece? Furamos a telha, como vocês estão vendo aqui. Não vou mostrar para vocês a parte da furação, acho que não tem necessidade. Ao mesmo tempo que você furar a telha, vai vazar e furar também a parte de baixo aqui, olha. A madeira também está furada. Então o prego, o parafuso, quando ele for penetrar a telha, vamos fazer aqui uma simulação. Ele vai penetrar a telha e lá embaixo automaticamente ele também vai enroscar sobre a estrutura aqui, ó, de madeira. Então o nosso suporte, o gancho, ele vai ficar apoiado sobre a telha, mas no entanto ele vai estar sobre a estrutura de madeira, a mesma estrutura que sustenta a telha, que seria essa madeira aqui. Geralmente o telhado é com madeira. Vai ser a mesma estrutura que vai segurar o peso do grupo de painéis que você for colocar aí em cima no seu telhado. Legal? Então, olha, sempre que você for fazer a fixação desse gancho, você vai ter que procurar a
altura exata, tá? Aonde está a madeira. A madeira atravessada, ou seja, o caibro que está atravessado. Então, você vai ter que botar essa estrutura assim, tá? Sobre o caibro, que no caso aqui, ó, o caibro está aqui, daqui até aqui. Então ele sempre vai passar atravessando. E geralmente os caibros, né, mais grossos, as pernas de 3, são as que ficam na mesma direção da queda do telhado. E atravessado os caibros que vão apoiar a telha. Então o que acontece? A mesma estrutura que suportam as telhas vão suportar também vai suportar também aí os seus painéis, tá? O peso dos painéis não vão ficar sobre a telha, até mesmo porque essa telha ela pode se rachar. Então não pode o peso ficar nela, o peso vai ser sobre a madeira embaixo. Porém, é importante frisar isso, e eu tô aqui para mostrar para vocês. Existem alguns tipos de telhados com essa telha ondulada que a estrutura que suporta não é madeira. Por exemplo, muito terraço, em algumas casas, o pessoal bota essa telha aqui em cima de uma estrutura de ferro. O serralheiro vai lá, prepara a estrutura de ferro e depois põe essas telhas. E aí, esse parafuso aqui, que está aqui, deixa eu tirar ele aqui que eu travei ele, já começou a travar. Ele não vai servir para fixar isso numa estrutura de aço. Nesse caso, temos que usar esse tipo de parafuso, aonde provavelmente foi o mesmo usado. Deixa eu ver aqui embaixo, foi o mesmo usado, tá? Olha lá, ele vai atravessar também. No caso, seria uma estrutura de aço. Então você não vai conseguir furar o aço, pode ser, mas geralmente com esse parafuso aqui você faz a dobra aqui, formando um gancho. E um gancho, automaticamente, ele vai lá na parte do ferro, né, do metalão, e faz isso aqui, olha, ele engancha, e aí a parte que ficou pro lado de fora, lógico, é a parte, calma aí, calma meu fone, a mesma parte que ficou para o lado de fora, automaticamente vai ser a que você vai travar dessa forma aqui o gancho. Aí tem que saber fazer a virada do ferro aqui na altura, na medida, para que você dê justamente o aperto nessa parte aqui, tá? Dando o seu devido aperto para que você tenha o seu suporte, legal? Eu vou... geralmente a telha ondulada, na maioria dos casos, é uma telha também de fibrocimento como essa. É muito comum, dizem que não estão mais fabricando, que foi proibido a fabricação desse tipo de telha, mas ainda existe muito no mercado. E o que está sendo substituído são telhas de aço ondulada também e telhas de material ecológico. Tá? Agora o que está sendo substituído, o que vai predominar no mercado será o material ecológico. Então você não vai ver mais muito daqui para frente dessas telhas de fibrocimento. Então o procedimento é o mesmo. E também existem telhas com gomos menores. Eu esqueci, não sei se é milímetro, se é polegada. Você sabe que existem outras telhas mais finas. Nós chamamos de popularmente as telhas mais finas. E aí o parafuso provavelmente vai ser menor. Nesse caso, quando você for comprar a sua estrutura, você vai ter que explicar para o vendedor: olha, a minha telha é a telha ondulada do tamanho tal, né? A mais grossa, a maior, com os gomos maior. Ou você vai avisar que é a telha aquela da ondulação menor. Eu esqueci, eu não sei se é milímetro, se é polegada. Tem uma forma correta de ser chamada. Tem esse modelo que é muito comum e tem aquela outra menor, com a ondulação menor. Aí tem um parafuso para esse tamanho de telha. Então você tem que se atentar a isso na hora de comprar. Essa é uma informação valiosa, que às vezes a pessoa acha que é só chegar lá, é fácil pendurar isso no telhado. Mas existem esses pequenos detalhes
que é só no dia a dia que a pessoa vai se atentar. Eu já estou passando isso para vocês. Então, quando for comprar, a minha telha é ondulada, aí você vai dizer o modelo da telha ondulada, legal? O modelo da telha que você utiliza para que o vendedor da loja, que geralmente o vendedor da loja conhece. Então ele vai falar, ó, então o parafuso que eu tenho que mandar para você é X. Ele já vai identificar que vai ser esse tipo de suporte, de gancho. E vai mandar aquele modelo de gancho com o modelo de parafuso. Se for estrutura de aço, ele vai mandar esse aqui para fazer a viração aqui do gancho. Se for estrutura de madeira, ele vai mandar esse parafuso para você apertar, como foi esse caso aqui. Vamos lá. Geralmente, quando você for fixá-lo no telhado, você provavelmente vai usar um painel semelhante a esse aí, um painel de 250. Olha a diferença do de 80 para o de 250, é muito maior. Esse aqui tem aproximadamente 1,70 m de altura. E uma telha dessa daqui, padrão, por padrão, é 2,40 m. Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Que é só um pedaço dessa telha de 2,40 m. Ou seja, a telha ela é maior do que esse painel. Esse painel tem 1,70 m aproximadamente. E a telha ela vem até aqui em cima, né? Muito mais alto, vai a 2,40 m, uma telha bem maior. Então, geralmente, quando a pessoa vai instalar, deixa eu tirar essa madeira daqui, eles colocam 3 caibros atravessados. 3 caibros atravessados. Um na ponta da telha, um na metade da telha, lógico, então automaticamente eles vão, o pedreiro ou a pessoa que fez o telhado, ele vai dar o espaço de mais ou menos, vai dividir 2,40 m no meio. Então vai ser mais ou menos 1,20 m, um caibro na ponta, vai dar aqui o espaço de 1 metro, vai ter outro caibro no meio e na outra ponta, no final da telha, vai ter outro caibro. Então geralmente o grupo de telhas, né, vai depender do tamanho do telhado, ele para cada telha, né, ele vai ter que ter pelo menos 3 apoios. Um na ponta, um no meio e o outro na tua ponta. O que acontece? Geralmente, para você instalar esse painel maior, você vai botar numa posição onde você vai aproveitar o intervalo de 1 metro que existe entre um caibro e o outro, talvez 1,20 m, tá? Que é o suficiente para você dar o espaço para colocar isso aqui, tá? Como eu estou fazendo o teste com esse pequenininho, lógico, então o intervalo entre um trilho e o outro, ele tá bem menor, coisa de quê? De 40 centímetros, tá? Mas geralmente vai ser um intervalo de uma madeira que, como essa aqui, para a outra madeira no meio, vai ser um intervalo de mais ou menos 1 metro, 1,20 m, que vai ser o suficiente para você apoiar o seu painel. Uma outra coisa importante a ser observada aqui, a quantidade de ganchos vai depender da quantidade de painéis, tá? E o tamanho do trilho vai depender da quantidade também de painéis. Isso aqui eu comprei para instalar apenas aquela placa lá menor. Ou seja, somente o tamanho aqui de aproximadamente 70 centímetros, né? Mais ou menos. Mas se eu fosse colocar 6 painéis, aí eu iria ter que medir a distância de cada painel, como vocês estão vendo ali, a lateral de cada painel, iria colocar um ao lado do outro e medir, multiplicar aquele tamanho ali, daqui para cá, eu iria multiplicar por 6. E aí eu iria ter que pedir o material, o suporte, o trilho, no tamanho para os 6 painéis. E aí eu iria ter que medir. Como esse material aqui é muito resistente, eu posso dar um intervalo de um gancho para o outro de aproximadamente 1,5 m, porque esse material aqui é muito resistente. Mas geralmente quando usa-se perfis de alumínio, o alumínio já é um pouco mais frágil, tá? Provavelmente você vai ter que colocar o intervalo de 1 metro, então você vai ter que calcular o tamanho do seu trilho e colocar a quantidade de ganchos, né, para
o tamanho. Se for, por exemplo, 6 metros, você vai colocar, se for aço, 1,5 m, você vai colocar em média aí 4 suportes desse em cada lado, um numa ponta e o outro na outra. Bem, enfim, isso daí você vai ter que calcular. É onde eu falo que quantas pessoas entraram em contato comigo, cara, eu comprei, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Tem aluno no curso que, eu sei fazer essa instalação, é simples, mas o cara não se ligou nessa informação, que ele ia ter que medir o tamanho do painel e foi lá, eu tô com tantos painéis, eu quero. Aí o cara saiu comprando tudo aleatoriamente. Quando ele foi ver, ele teve o tamanho do trilho não foi o suficiente, e etc, e etc. E na verdade tem que ser calculado tamanho dos painéis. Como eu falei, a lateral aqui da moldura, para você comprar o martelo, o T-martelo, né, o parafuso T-martelo no tamanho correto, tá? Na hora de você for prender isso, tem que estar no tamanho correto. O parafuso adequado, correto para a estrutura que você está prendendo aí. No caso da telha ondulada, cada telha vai ter o seu tipo de parafuso, nós vamos ver isso. E é basicamente essas informações que eu preciso passar para vocês, tá? E o demais é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou estar prendendo aqui no tripé, para mim poder ficar com a mão livre, para me botar esse parafuso aqui. É importante que também vocês assistam isso. Deixa eu posicionar a câmera. Legal? Então vocês vão estar me assistindo agora. Eu vou estar com as duas mãos livres. Vou ver se eu consigo botar aí. Deixa eu só ajustar bem o foco. Tá lá. Então olha, já furei, já peguei a minha furadeira, que aqui está. Já furei e nós vamos colocar também esse gancho aqui. Vamos lá? O parafuso, observe que o parafuso vem com essa parte aqui de borracha. Essa parte tem que pegar aqui. Então nós vamos tirar isso do parafuso. Vamos atravessar dessa forma. E aí sim, nós vamos colocar o parafuso com a bucha, né? A borracha de vedação. E nós vamos, como já está tudo furado, né? Não vou adiantar essa parte, não precisa mostrar a furação. E aí com a ferramenta adequada, você vai ir apertando, como vocês estão vendo aí. Acho que a iluminação tá boa, não é? Então com a iluminação boa aí. E eu vou apertar até arrochar, ó. Já tá arrochando, ó. Já foi. Tá, pode ser que com uma outra ferramenta mais adequada para você dar a mesma chamada, com cuidado para não estourar a telha também, porque vai fazer pressão na telha. Então você tem que ter a ideia de que você tem que fixar a ponto dele não mexer, ó. Não mexe, não tá bambo, está firme. Eu posso puxar, a estrutura tá vindo junto, mas não solta, né? Então o aperto aqui tem que ser sobre medida. Se apertar muito, vai trincar a telha. Se trincar a telha, meu amigo, vai ter que trocar a telha inteira. Furou errado. Furou errado. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixa eu tirar a máquina de furada aqui. Furou errado. E agora, como é que eu faço? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, olha. Eu tô com esse furo aqui, ó. Olha, aqui, furei errado. Como eu falei naquele vídeo anterior, Sikaflex você vai aplicar, tá? Eu acho que esse é o mais prático. Pode ser também o Tecril, é um outro produto, mas esse aqui é mais fácil, que você aplica no local direto. Apertou, colocou e pronto. Em menos de 2 horas, esse buraquinho aqui vai estar vedado. Agora, se trincar a telha, meu amigo, aí já era, tá? Se trincar a telha, realmente vai ter que trocar a telha, porque um trincado, vamos supor que você aperte demais aqui, a telha rachou por causa do arroxo que você deu, foi muito, né? Ela tem que ficar fixa, você tem que sentir na ferramenta o aperto, você tem que perceber que não tá frouxo, não tá bambo, viu que tá firme, trancou, não bambeou, tá firme, não tá bambeando, pronto. E agora vai ser o momento de colocar
o trilho, que seria exatamente isso. Observe que o trilho, ele já vem com diversas furações. Então, quando você for colocar o suporte, muita gente erra aí. É por isso que eu já mando a pessoa comprar isso aqui, porque ele vai colocar sem primeiro olhar para cá. Mas antes de você furar, você vai ver mais ou menos a distância que vai ficar, para que você, quando vier colocar o trilho, o parafuso, ele encaixe perfeitamente nos vãos, nesses vãos furadinhos. Porque pode acontecer dele cair na parte que não está furada. E aí, como é que você vai fazer? Vai furar? Na necessidade, a pessoa acaba vindo com a furadeira aqui e fura, para poder não ter que desmontar. Mas o ideal é você daqui para cá já medir e ver se vai encaixar certinho os furos. Porque se não encaixar, vai ficar aí na dificuldade, certo? Pode também soltar aqui, vir aqui, calma aí. Soltei, ele vai ficar bambo, ó. E aí, olha, eu posso, ó, sambar um pouquinho, tá? Pra poder também achar aqui, olha, ó, achei, lá já tá certinho. E aí, eu posso travar, deixa eu botar agora a máquina mais próxima, para eu poder mostrar pra vocês aqui. Vou pegar bem, então já tá na medida certa. Cadê o parafuso que estava aqui? Então, ele vai por baixo, dessa forma aqui. Eu vou vir por baixo, vou ter que ter aqui uma chave de boca agora. Legal, para poder dar o aperto. Tem que ter as ferramentas decentes aí. Eu ainda não apertei, vou pegar a câmera novamente para mostrar para vocês ali por baixo. Quero mostrar detalhadamente, para que você não tenha dúvida e você faça, olha. Ele tá aqui, ó, certo? Deixa eu acertar aqui. E aqui nós vamos dar o aperto, o devido aperto. Ok? E lá a mesma coisa. Deixa eu apertar de uma vez, deixa eu fazer todo o trabalho pra gente mostrar como vai ser. Pronto. Então deixa eu apertar aqui. E apertar lá logo de uma vez. Se eu fosse furar, mostrar a furação aqui, aí nós iríamos ficar aqui até tarde. Deixa eu pegar agora o outro parafuso. Sem edição, não gosto de fazer edições assim. Acho que aqui tem que ser na íntegra, simulando, né, o que de fato estivéssemos numa sala de aula ou num laboratório. Então, olha, o outro lado, mesma coisa. Vou dar o aperto, não vou apertar agora porque nós estamos simulando, né? Eu vou desmontar tudo depois. E aí eu iria vir agora com uma chave de boca, iria dar o seu devido aperto. Então, olha, firme, firmou, tá lá. Nós temos então os dois lados. Deixa eu preparar, tirar as ferramentas da frente agora. Deixa eu tirar todo o material. Então, o suporte já está fixo, né? Esse lado aqui na telha, mostrando para vocês como ficou o trabalho, olha aí. E aqui aberto para a gente ver o material firme na estrutura, atravessando a madeira, ok? E agora nós vamos com o procedimento. Deixa eu colocar a câmera também. Deixa eu ajeitar aqui. É muito pouco espaço para mim. Legal, tá lá os dois trilhos. E aí, cuidadosamente, o painel, quando você for fazer aqui, olha, você vai observar isso aqui, tá? Os cabos do painel, cuidadosamente, não podem ser esmagados de maneira nenhuma. Lógico, esmagado aqui, né? Então nós vamos posicionar, observe. Então, olha, é isso aqui que eu quero falar para vocês, ó. Observe que daqui para cá, esse intervalo daqui para cá, num procedimento padrão, instalando um painel de 260 watts, um painel de 150 watts ou 320, são os maiores, você tem que saber que vai ter que colocar
o suporte na estrutura atravessada, nos caibros, de mais ou menos 1 metro a 1,20 m, que vai dar o encaixe. Nesse caso, esse painel é pequenininho, então eu tive que colocar nessas dimensões aqui, ok? E aí, olha, posicionou. Observe lá embaixo, tá? Quando você for ver aqui por baixo, observe para ver se os cabos estão soltos, tá? E deixem eles sempre para fora, aqui assim, ó, lado de cá, tá? Eles estão aqui por baixo, livre, lá na frente, lá, tá? Lá, para que vocês possam manusear. Agora nós vamos então fixar o parafuso T-martelo. Observe que o parafuso T-martelo, ele vai usar uma chave Allen para poder travar. Geralmente é nessas condições. E aqui, olha, essa parte aqui, ele é desse formato para você virar e encaixar assim, olha. Certo? Então eu encaixei por cima. Vamos supor que eu esteja com o painel mais ou menos na metade do painel e eu não tenho como entrar por aqui. Eu não tenho como entrar pela ponta. Então eu viro ele assim e encaixo. E aqui dentro eu tenho que desencaixar e virar, ok? Dessa forma aqui. E aí nós vamos apertar. Nesse caso aqui, como eu estou na beirada, eu posso encaixar ele pela lateral e chegar lá na ponta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar e fixar o nosso painel. Essa parte aqui é bem fácil. Vamos ver só como é que está a visão de vocês. Minha preocupação é para que ele se encaixe perfeitamente. Olha, deixa eu agora olhar por cima. Apertou. Aqui você pode apertar também de uma maneira suave, mas que você perceba que deu aperto. Pronto, daqui não sai mais. Ok? Vamos novamente para o lado de cá agora. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Vamos lá. Encaixei. Só, aí encaixei. Virou. A parte do T tem que ficar para o painel. E agora nós vamos apertar. E isso facilita, né? Uma ferramenta adequada, ó. Posso dar um aperto considerável, né? Posso dar um aperto razoável nele aí. Não tem problema nenhum. Ok, ó. Pronto. Duvido que esse painel solte daí. Lá nas outras pontas faria o mesmo. Se você fosse colocar aqui também, olha, deixa eu posicionar a câmera. Se você fosse colocar o outro painel ao lado, esse caso não teria que comprar o T duplo, que além dele, deixa eu tirar aqui de novo a câmera que está me atrapalhando. Além dele ter, ao invés dele ter esse T para cá, ele iria da mesma forma ter um outro T para cá. Então ele iria pegar uma telha aqui e a outra aqui. Então quando você for colocar, vamos supor que eu fosse instalar 6 painéis, eu iria ter um encontro de 4 painéis. Então eu teria que comprar 8 T, 8 parafusos em T duplo, que vai ser o que vai pegar desse para cá. Geralmente os vendedores das lojas vão perguntar isso. Caso não pergunte, você por favor informe sobre esses detalhes, porque se eu não tenho, você vai gastar muito menos, porque eu vou gastar 4 parafusos para prender esse painel, sendo que eu iria prender 2, eu não iria gastar 8, iria gastar apenas 6. Então isso representa economia, né? Porque um único parafuso iria prender aqui e a outra do lado na mesma ideia. Ia apertar o parafuso, ele ia travar esse e o outro T virado para o outro lado, ia travar o outro ali do lado. Beleza, gente? Olha, tá aí esse procedimento aqui. É bem simples.
É bem simples mesmo e não tem nenhum mistério. Todos os detalhes que você vai precisar observar para poder prender o seu painel eu passei para vocês. E agora nós vamos estar indo para o próximo tipo de telhado, que será em telha de aço trapezoidal. Você vai ter a experiência, mesmo que você não instale em todos esses tipos de telhado, você terá a experiência de saber como instalar em todos os tipos de telhado. Então tá bom, até daqui a pouco, até a próxima aula.